quadro análise de estilo. Sim. E hoje será com o Danilo Gentili. Já vamos colocando a primeira imagem aí, Famoso palmito. Palmito, Palmitão, Sim. para conversarmos aqui um pouco e ver o que a gente pode aprender ou coisas que a gente pode tentar evitar aí, sempre de uma forma tranquila, não querendo esculhambar com o cidadão, né? Sim. Rapaziada, começando essa belíssima asa de estilo, eu acompanho um pouquinho o Danilo Gentili, eu quase sempre vejo que quando ele tá, obviamente, no programa, ele vai estar de terno, muito bem trajado, e quando ele tá no momento dele casual, que ele não tá trabalhando, ele quase sempre tá com uma pegada bastante casual. Vamos ver se isso vai se confirmar aqui. Então, nesse primeiro, ele tá, obviamente, com o traje ali do de noite, ou um traje ali formal que ele tá trabalhando. É um terno muito bem cortado, então a gente pode pegar muitas referências aqui do que fazer quando você está vestido, né, formal, como se destacar. Como eu sempre falo, para você se destacar no formal, você tem que cuidar dos detalhes e principalmente dos ajustes, né? Pode ficar um terno muito bem cortado que muita gente acaba errando ali na hora de comprar um terno, não fica com o ajuste correto para o corpo e acaba estragando um pouquinho o estilo. Então aqui você vê que ele está com um terno bem slim, certinho no corpo dele, você vê que a ombreira não tá passando do ombro dele, tá caindo certinho. Você vê que a manga tá exatamente acabando quando começa a mão dele ali, né? Então também isso é um ponto muito positivo. Ele tá com a camisa dentro da calça, aí ele optou por uma gravata desse estilinho fininho. É uma boa dica porque ele acaba sendo bem diferente de uma gravata tradicional, então chama atenção também esse detalhe, né? Vai dar um grau de diferença ali na maioria das pessoas que quase sempre tá com a gravata mais comum, então também é um ótimo ponto. E aí a calça, talvez a calça ele poderia melhorar um pouquinho o ajuste na questão da barra, que é um grande problema de quase todos os homens quando vai comprar calça, e principalmente realmente o traje formal, quando você vai comprar uma calça de alfaiataria, né, um conjunto de terno, quase sempre realmente a barra da calça fica muito comprida. E principalmente nesse tecido muito fininho, que é a calça de alfaiataria, quando está muito comprido, ele acaba realmente enrolando demais e perde um pouquinho ali o movimento, ele perde um pouquinho o caimento ideal. Então, o legal mesmo é que a barra acabe ou certinho quando começa o seu tênis, ou até um pouquinho antes para fazer aquele outro estilo de aparecer um pouquinho o tornozelo. Mas o tradicional realmente tem que acabar exatamente quando começa ali o seu sapato. O sapato também é tradicional, e eu coloco um óculos escuro aí que também ficou bastante legal. Então, realmente, no geral, é uma ótima dica para você de como se vestir bem com ajustes corretos aí nessa pegada de terno e gravata. Exato. Primeiro estilo aí, o estilo mais tradicional aí para o Sim, programa, né? Que ele utiliza quando está fazendo de noite. Então, praticamente esse é o figurino dele, né? sim, Pegando naquelas pegadinhas de talk show americano. Aqui já é a roupa que ele utiliza aí, eu acho que mais no dia a dia. Praticamente sempre que a gente vê ele quando tá fora, ele tá com algo parecido com isso. E também, quando se trata de show também de stand-up, geralmente esse é o estilo que ele mantém aí desde o começo da carreira, que é um belo All-Star, uma calça jeans, uma camiseta preta ali básica, simples e o bonezinho. sim. Então esse é o estilo característico dele mais para o dia a dia ou quando ele está ali no stand-up. Sim. Realmente ele desde sempre, ele nunca mudou isso, ele sempre tá com calça jeans, mesmo uma camiseta lisa básica e um belo All-Star, né? Então nesse caso aqui, essas roupas, elas são roupas realmente bastante simples, mas como eu sempre falo, você pode ficar estiloso com essas roupas simples também, cuidando do ajuste, colocando alguns acessórios. No caso dele, ele não é muito fã de colocar muitos acessórios, ele tá sempre com um boné, mas você vê que aqui a calça dele é uma calça simples, mas que tá com um caimento interessante. O All-Star também. É um tênis legal, esse aqui é um Star até um pouquinho diferente, ele tá levemente com um cano alto ali, né, um cano médio, que é bem interessante também, porque dá uma leve diferenciada no estilo que é bastante comum, e a camiseta preta. Aí eu acho que o único defeito aí que eu posso colocar nesse estilo, claro, tendo em consideração que é um estilo básico, que não tem nenhum ajuste mirabolante, não tem nenhum acessório para elevar esse patamar de estilo que seria o ideal, é um estilo, como eu falei, tranquilo. Então, a única coisa que eu vou falar desse estilo que poderia ser um pouco melhor, que melhoraria um pouquinho a pegada dele, é nessa camiseta ela ser um pouquinho mais comprida, para dar um pouquinho mais de proporção, porque ele realmente já é um cara mais alto, por isso que o pessoal chama ele de palmito, que ele é bem altão e branco pra caramba. Então, para deixar uma proporção um pouquinho melhor entre tronco e pernas, é legal que a camisa seja um pouquinho mais comprida. E nesse caso também, o corte da camisa não é muito legal porque você vê que ele está muito inflado nessa região de barriga e costas, né? Parece que
ele tem meio um pouquinho corcunda, então fica desse jeito que a camisa fica meio esquisita. Ela fica meio inflada tanto na parte da barriga quanto na parte das costas atrás, e aí perde também todo o caimento da peça e também a proporção, como eu falei, fica ainda pior. Então, só de ele ter uma peça um pouquinho mais comprida, talvez até isso iria se resolver um pouquinho, ia dar mais essa proporção. Então, realmente, só esse é o único ponto que eu tenho para falar, para alterar um pouquinho. Claro que se eu for dar uma dica para vocês para ficar mais estiloso com com essa mesma pegada, é como eu falei, colocar alguns acessórios, como colocar colar, colocar uma pulseira, um relógio. Se você curtir uma pochete, por exemplo, que vai chamar mais atenção, a pochete. Talvez trocar o tênis e colocar um tênis um pouco mais chamativo para dar um pouquinho mais de um ponto focal. E claro, também você poderia aí, com esse mesmo estilo, colocar uma jaqueta ou uma peça aberta para fazer aquela sobreposição que eu sempre falo, que leva muito o patamar de estilo. Inclusive, o Danilo Gentili às vezes está com uma sobreposição, que aí fica bem legal e realmente parece que está muito mais rebuscado e só colocar uma parada em cima ali da peça que você já estava. Exato. Esse é o segundo, agora vamos para o terceiro estilo aqui do Danilo. Aqui é um pouco uma brincadeira, né? Mas ele estava ali, naquela época ele estava treinando com o Cariani ali no CT da Max, então ele estava com a roupinha que ele estava treinando, e aí ele fez uma gracinha, né? Quis fazer uma pose ali. Sim. Mas ali com algumas roupas características, né? Falando mais ali do tênis, né? O All Star. E o resto eu acho que é uma roupa ali de mais esportiva, né? Mais para treinar, não muito focado na parte do estilo, né? Mas Sim. mais focado na parte do conforto. É uma pegadinha casual de treino. Realmente, claro que ele tá com uma posição meio ridícula, porque ele quis fazer uma foto brincando. Mas são peças que você poderia realmente treinar tranquilamente. Uma camiseta cinza básica, você consegue treinar. E uma bermuda ali com esse tecidinho mais de tactel, realmente mais esportivo. Tá ali acima do joelho e não tá super curtinho, que é o ideal. Camiseta também. Claro que falando de dicas de academia, essa camiseta em específico, ela é meio perigosa, porque por ser cinza e ter esse tecido, quando você começar a suar, ela vai ficar toda manchada, tanto no sovaco, quanto nas costas, na barriga. Vai começar a manchar demais. Então, talvez cores mais escuras sejam mais indicados, ou se você quiser usar, por exemplo, cinza, você teria que utilizar uma peça, talvez com outro tipo de tecido, aqueles de treino mesmo, porque realmente não faria essa questão que vai fazer aqui de ele ficar cheio de pizza, cheio de manchas escuras por causa de suor. Então, uma dica que eu dou para vocês para treino trocar essa cor ou trocar o tecido. Mas tirando isso, é um bom conjunto para treinar, até porque o All-Star é bem indicado para você fazer academia, porque quase sempre tênis de solados retos também são mais indicados para você conseguir ter mais estabilidade, não ferrar a coluna, não ferrar joelho e várias outras coisas. Então, eu acho que aqui tá bem interessante, tá bem justo para uma pegada de academia. Exato. Penúltimo estilo do Danilo. Aqui eu não entendi nada, cara. Isso aqui é uma foto, parece que ele tá caminhando num parque, andando num parque, eu não sei muito bem o que que é. Mas ele mantém tipo uma calça que é meio leg, mas não é, uma calça meio apertadinha, parece com um elastano. Aí com o All-Star que ele sempre utiliza e uma camisa preta básica. No caso aqui, eu acho que o que foge é essa calça que eu não entendi muito bem. Não sei se é uma brincadeira, não entendi muito bem, porque É, não é muito do perfil? perfil, eu Sim. acredito. Então aqui realmente, no geral, o estilo tá interessante no sentido de ajuste. Então você vê que a camiseta preta, diferente da outra foto que a gente viu que ele tava no show, ela parece ser um pouquinho mais comprida. E também ela tá com caimento melhor, não tá com aquela questão que eu falei de parecer meio velha, um pouquinho estufada na parte tanto da barriga quanto das costas, fazendo quase que um sino ali na camiseta. Então tá bem melhor o caimento. O All-Star realmente é o que ele sempre utiliza e pode ser bem estiloso. E aí ele colocou, parece ter uma meia de cano alto, né, por cima dessa calça e uma calça bem colada, realmente verde, né? Então, de fato, essa calça tá fugindo bastante. Eu acho que até o ponto não é nem seria a cor da calça, claro que ela chama muita atenção, seria um estilo bem específico, com muita atitude, né? Ali, mostrando muita personalidade, mas como ele tava só com peças pretas, não brigou muito esse verde. Mas eu acho que o que pega mesmo é ela tá muito colada ao corpo dele, que realmente não fica muito interessante esse tipo de tecido colado assim e com as outras peças. Então, talvez se ele tivesse com essa mesma calça, com a mesma cor, mas fosse uma sarja ali, mais soltinha, talvez ia até ter ficado legal. Claro que ia ser um estilo específico, porque dificilmente a gente vê uma calça verde dessa cor, mas ainda assim, como eu falei, é um verde mais escuro. E as outras peças também são pretas, que são cores neutras, então não tá brigando uma peça com a outra, até que tá interessante. É uma boa dica também essa, de quando você tem um estilo mais básico, é utilizar algo
com uma cor mais chamativa e o resto com cores neutras que você já deve estar acostumado. E aí essa cor mais chamativa acaba se diferenciando bastante, não briga com nada porque todas as outras cores são bem neutras, então ela não briga com as outras, e aí fica bem interessante porque uma das peças pelo menos chama atenção e dá uma leve diferenciada em você, você não fica tão básico assim. Então assim, a ideia é interessante, talvez se ele mudasse um pouquinho ficaria até legal. Exato. E para finalizar o nosso quadro, a nossa quinta e última estilo, aqui também é uma pegada que ele utiliza bastante também, que é ali a parte inferior já é clássica, né? Que é a calça jeans e o All-Star e essas camisas floridas. Ele utiliza bastante, às vezes Sim. quando ele faz umas lives na casa dele, às vezes ele tá utilizando, às vezes ele utiliza um hobby de sacanagem em casa, mas ele utiliza muito essas camisas floridas, ele tem umas azul, uma branca com algumas coisas e tal. Então ele também, no dia a dia dele, ele às vezes pega essa pegada mais vintage, assim, uma pegada meio retrô, né? Então é importante trazer aqui na área de estilo do Sim. Danilo Gentili. Que é um estilo legal. Eu acho que realmente sai um pouco do básico. Ele tá acostumado que é calça jeans e a camisa preta. E você vê que realmente só você mudar um pouquinho, né? Uma peça já se diferencia bastante. Porque ele tá com a mesma calça, com o mesmo All-Star, só que ele tá com cores, né? Com cores chamativas e uma camiseta com um estilo diferente, que não é aquela camiseta lisa básica. Como ele, Renan falou, ele tem outras, realmente que eu já vi ele com uma branca e tal, que é um pouquinho mais simples, mas todas estampadas, que é bem interessante. E muitas vezes ele tá com ela aberta. Então ele tá com a camisa preta básica dele mesmo, uma camiseta branca básica dele e tá com uma dessas camisas floridas abertas. Então aí faz aquela sobreposição que eu falei, que muda bastante o patamar de estilo, agrega mais valor também porque, como eu falei, ela é mais chamativa, então sai do básico, ele tá todo básico e só com essa peça sendo um ponto focal e brilhando um pouco mais. Então eleva também um pouquinho o patamar de estilo, faz a sobreposição, ou ele mantém fechado e também dá essa pegada que tá aqui nessa foto, que chama essa atenção e não briga com nada, porque o resto das peças dele são peças muito simples, muito básicas, que é a calça jeans e o All-Star, né? Então, realmente acho bem interessante. Claro, vou dar uma dica para vocês. Se for utilizar no dia a dia mesmo, né, em São Paulo, por exemplo, num dia comum, para fazer qualquer coisa e tal, não, você não tá num ambiente praiano nem nada, talvez cores um pouquinho menos chamativas ficaria um pouco melhor. Então, por exemplo, realmente um branco com uma estampa um pouquinho menos chamativa ficaria legal, um azul marinho com estampas diferentes, mas não tão chamativas, talvez ficaria melhor pro dia a dia. E claro, você utilizar essas com cores mais fortes ou com estampas muito chamativas para ambientes realmente mais solares, vamos dizer assim, para uma praia, para uma piscina, para um ambiente de muito calor que você vai estar ali realmente mais solto, muito casual, mas para um dia a dia na rua, como ele está aqui com uma calça jeans, por exemplo, talvez um estilo um pouquinho mais neutro, ainda assim com cor, ainda assim com estampa, ficaria melhor. Exato, galera. Então, esse foi o análise de estilo com o Danilo Gentili. Fale se vocês gostaram, não gostaram. Eu acho que tem algumas coisas legais. Eu acho que é um estilo meio casual. Ele tem um estilo próprio ali que ele sempre utiliza. Então, que traz um pouco de personalidade. Pode ser que você goste ou não goste. Porém, tem uma coerência ali e tal. E sempre essa pegada um pouquinho mais casual e alguns momentos ali com uma pegadinha mais retrô, mais vintage, né? Usando umas roupas um pouquinho mais. Que ele gosta de charuto. Então, remete aí alguma coisa aí do passado. Então deixe seus comentários, deixe sua curtidinha aí, que ajuda a gente bastante.